Salve, salve galera, sejam bem-vindos aí ao canal Carlitos Tips na área para mais um vídeo de palpites de futebol para hoje, quarta-feira, dia 23 de outubro de 2024. Uma quarta-feira que tá muito boa de jogos, onde a gente continua com os jogos aí da Champions League, tá? A gente tem jogo da Europa League, muitos jogos da Champions League, um jogaço aqui, ó, o jogo do Barcelona contra o Bayern, tem jogo do Liverpool, semifinal da Sul-Americana com o Cruzeiro e semifinal da Libertadores com o Botafogo, tá? Eu separei 11 jogos para vocês e a gente vai começar aí com o jogo do Galatasaray, um jogo às 11h30. Bom, galera, para esse jogo aqui, a gente vai trabalhar a favor do Galatasaray. O Galatasaray que é super favorito, ele tá com a odd de 1,27. Vai pegar o Elfsborg, tá? O Galatasaray, se a gente pegar os últimos jogos, 5 jogos jogando em casa, é um time que marca muitos gols, é o time over. Ele marcou 15 gols, tem uma média de 3. O Elfsborg também é um time que marca gols. Tem 10 gols marcados jogando fora de casa dos últimos 5 jogos lá no seu campeonato, tá? Com a média de 2. Mas aqui são campeonatos diferentes, competições diferentes. E a gente tem o Galatasaray que realmente é bem favorito. E aqui a gente tem um confronto para gols. O confronto onde a gente tem a odd do over 1,5, pagando 1,14, muito reduzida. E a vitória do Galatasaray pagando 1,27. Então, sem mais delongas, a gente vai indicar aqui para esse jogo a vitória do Galatasaray e mais de um gol na partida para você completar o bilhete. Pegar uma odd acima de 1,35, já perto de 1,40 aqui, tá de bom tamanho. Já às 13h45 a gente tem pela Champions League o jogo da Atalanta contra o Celtic. A Atalanta, que vem bem, tá? Lá na Itália, vai pegar o Celtic, que é bom na Escócia, porém aqui na Champions League ele levou uma goleada do Borussia, tá? Levou, se eu não me engano, perdeu de 7. Puxar aqui os dados. Para mim, o Atalanta aqui é realmente favorito. A gente tem a odd da Atalanta. Ó, vamos puxar aqui, ó. Perdeu de 7-1 do Borussia Dortmund, tá? 7-1. Então é um time que, quando bate de frente com times maiores como a Atalanta, como o Borussia, time da Itália, da Alemanha, normalmente ele deve perder. Normalmente eles não costumam jogar bem. E aqui a expectativa de vitória da Atalanta, tá? E também a expectativa de um jogo over, assim como foi esse jogo aí do Borussia com o Celtic. Então aqui você pode trabalhar de forma mais segura com over 1,5, mas a gente não tem odd para isso, tá pagando 1,15. Ou você pode trabalhar também com a vitória da Atalanta e mais de um gol e meio, que para mim seria uma boa pedida para esse jogo. Inclusive você pode colocar isso aqui num jogo único, tá? Só vitória da Atalanta e mais de um gol na partida, a pagar mais de 1,50, 1,55, 1,60. Nesse mesmo horário, às 13h45, a gente tem também pela Champions League o jogo do Brest contra o Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen favorito, com odd de 1,54. A gente tem o Bayer Leverkusen e o Brest, que também ganhou seus jogos aqui na Champions League. O Leverkusen jogou 2 jogos e ganhou os 2. Marcou 5 gols e não tomou nenhum, se eu não me engano. Então é um jogo aqui com expectativa de gols e com expectativa de vitória aqui do Bayer Leverkusen, tá? Você pode trabalhar de forma mais tranquila com empate anula para o Bayer Leverkusen, mas só se você realmente for com receio aí de que o Bayer Leverkusen não vai vencer. Eu acredito que o Bayer Leverkusen vai vencer e vai vencer aí com mais de um gol. É um jogo para 2, 3-1, 3-2. O Bayer Leverkusen, um time over, e o Brest também, mas prateleiras diferentes. E aqui a gente vai indicar também a vitória do Bayer Leverkusen, tá? E mais de um gol na partida. Agora a gente vai para os jogos das 16 horas, também da Champions League. O primeiro jogo que a gente vai trazer é o jogo do Atlético de Madrid contra o Lille. O Atlético de Madrid vem muito bem na Liga, venceu seu último jogo aí de virada, tava perdendo por 1-0 e venceu por 3-1. E vai pegar o Lille, que é um time também chatinho lá na França, mas a gente tem aqui o Atlético de Madrid como favorito, tá? A gente pode também buscar gols nesse jogo, porém aqui eu não vou indicar a vitória do Atlético de Madrid seca. O Atlético de Madrid realmente tem um time bom, mas é um time que às vezes demora muito a marcar, segura muito jogo. E para a gente ficar mais tranquilo, eu indico aqui o empate anula para o Atlético de Madrid. Deve estar pagando entre 1,25 e 1,20 para você completar o bilhete, tá? E trabalhar de forma mais segura. No mesmo horário, a gente vem com esse jogaço aqui, ó, Barcelona e Bayern de Munique. Um jogo com expectativa altíssima de gols, indicadores altíssimos das duas equipes. O Barcelona vem muito bem, o Bayern de Munique também. E para mim, o mais fácil aqui é a gente buscar gols. A gente for trabalhar aqui no mercado de resultados é complicado. Ó, o mercado ele está tendenciando
pro favoritismo, um leve favoritismo pro Barcelona para jogar em casa. Mas a gente tem o Bayern de Munique aí, que também é uma máquina. E a gente vai buscar gols, tá? Over 1,5, ó, pagando 1,10. O over 2,5, 1,41 e o ambos marcam 1,40. Então, se você quiser trabalhar de forma mais tranquila, eu vou indicar para você que esse ambos marcam 1,40, tá? Porque eu acredito que realmente seja um jogo para muitos gols. E quanto ao placar aqui, resultado, eu vou ficar com o pé atrás, porque acredito que o Bayern de Munique, inclusive, pode vencer esse jogo. Então, indicativo para esse jogo aqui é o ambos marcam, duas equipes aí com ataques poderosíssimos, e é isso que a gente vai buscar. Já nesse jogo do Benfica contra o Feyenoord, eu vou indicar a vitória seca do Benfica. O Benfica jogando em casa vem muito bem, time muito forte. A gente tem o Feyenoord também, ó, com a média de gols bem bacana, tá? Com a média de custo de gol alta, mas aqui a gente está trazendo jogos lá da Holanda, tá? Competições diferentes. O Benfica em Portugal vem muito bem e deve vencer esse jogo, tá? Muita gente aí deve trabalhar, tendenciar para um empate anula, tentando se resguardar. Porém, aqui eu vou com a vitória do Benfica. Benfica seco, Benfica para vencer. Já no jogo do City, aqui não tem muita conversa, é vitória do City. Porém, a odd de 1,09 não dá para trabalhar. Então, você pode pegar a vitória do City no HT. Você pode pegar o handicap asiático menos 1,5 para o City, para ele vencer por 2 ou mais gols de diferença, tá? Ou se você for ousado, um handicap asiático menos 2 aí para o City. Deve estar pagando acima de 1,30. Eu acredito que seja uma boa pedida, porque o City ele deve vencer bem aqui. A gente teve hoje o Arsenal vencendo por 1-0, onde ele era muito favorito. Ele também estava com odd semelhante a essa odd aqui, mas perdeu o pênalti, atacou muito, não marcou. E o City eu acredito que vai ser diferente. Eu acredito que o City deve vencer e deve vencer bem. É um jogo para 4, 5 gols aqui para o City, tá? Então, handicap asiático com menos 1,5 ou handicap asiático com menos 2. Se vencer por 2 gols de diferença, devolve, tá? Se você tiver no handicap asiático com menos 1,5, se vencer por 2 ou mais gols de diferença, você ganha. No jogo do Liverpool contra o RB Leipzig, já é diferente, tá? O RB Leipzig ele precisa vencer. Ele vem de 2 derrotas aqui na competição. O Liverpool vem muito bem, mas eu acredito aqui num jogo mais para gols, tá? Acredito que o over 1,5 ele deve bater, inclusive esse ambos marcam também deve bater, é uma boa pedida. Se você for trabalhar no mercado de resultados, a gente pode puxar um pouco pro lado do Liverpool, mas eu não puxaria para uma vitória, levaria para o ao vivo, para tentar pegar, tá até com a odd boa, né? Mas um jogo difícil como esse aqui, a gente pode pegar essa odd até acima de 2. Porém, dá para trabalhar com empate anula Liverpool ou com over 1,5, eu fico aqui com over 1,5, esperando essa odd subir um pouquinho mais. Se tivesse 1,20, 1,25, já daria para entrar aqui no pré-live, tá? Young Boys e Inter de Milão. Aqui não dá para a gente correr, a gente vai trabalhar com a vitória da Inter de Milão. Inter de Milão com a odd de 1,39, vem muito bem. Young Boys, um time que não se compara aqui com o Inter de Milão, né? São prateleiras diferentes, tá? Inter de Milão Itália, aqui Suíça. E aqui a gente vai trabalhar tanto com a vitória da Inter de Milão quanto com o over 1,5. A gente pode juntar aqui, ó, a vitória da Inter de Milão e o over 1,5. Inclusive dá para fazer apenas um bilhete, um joguinho só, né? Na verdade, não precisa nem duplar com outro jogo se você não quiser, tá? Então, Inter de Milão para vencer e mais de um gol na partida. Agora vindo aqui para o Brasil, a gente tem a semifinal da Sul-Americana, um jogo do Cruzeiro e Lanús. O Cruzeiro está com a odd de 1,60. Deve vencer esse jogo, tá? Mas se tratar de um jogo de Copa, um jogo de semifinal, a gente sabe que as equipes elas vêm para cá para se fechar. E eu acredito que seja um jogo difícil. A gente pode pegar essa odd aqui do Cruzeiro mais elevada aí durante a partida. E se você só trabalha aí como punch, né? Entrando antes, é um empate anula aqui pro Cruzeiro, sem muita conversa aqui. Empate anula, pagando acima de 1,25 para completar bilhete, tá? E o último jogo é o jogo da semifinal da Copa Libertadores, o jogo do Botafogo e Peñarol, onde aqui eu vejo dois cenários, tá? O primeiro cenário é a vitória do Botafogo, mas uma vitória apertada. Peñarol, ele tirou o Flamengo, inclusive ele venceu no Maracanã por 1-0, ele veio bem fechado e saiu de contra-ataques, conseguiu marcar um gol e venceu, tá? Então, eu acredito que aqui vai ser um jogo para poucos gols, porém a odd do under 3,5 está muito reduzida. Então, a gente pode trabalhar também com handicap asiático, mais 2 aqui a favor do Peñarol, está pagando 1,25, o que significa que se o Peñarol perder, né, por um gol ou se perder por 2 gols de diferença, devolve, tá? Se perder por 2 gols de diferença,
devolve. Se perder por um gol de diferença, se o Penharol empatar ou se o Penharol ganhar a partida, a gente ganha, tá? Então a odd de 1,20, se eu não me engano, para completar bilhete tá muito boa. Ou, se você quiser, você pode colocar aqui a vitória do Botafogo. O Botafogo deve vencer esse jogo aqui por 1-0, um 2-1. Acredito que seja um jogo bem difícil, um jogo pegado, mas acredito na vitória do Botafogo. Porém, como eu falei, dá para trabalhar também num handicap asiático mais 2 aí a favor do Penharol, beleza? Vamos lá para o nosso bilhete. Bom, galerinha, nosso bilhete, uma duplinha aí com odd 2.04, tá? Onde a gente vai indicar trabalhar com 1%, onde a gente vai colocar City handicap asiático menos 1,5, tá? Ele tem que vencer por 2 gols de diferença, 2 ou mais gols de diferença, e Benfica para vencer, trazendo uma odd de 2.04, e é isso aí. Jogue com responsabilidade e só para maior de 18 anos, beleza? Tamo junto no green, no red, valeu!